Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Portal de Bits, o podcast do professor e da professora antenados na tecnologia. Meu nome é Michele Moraes e aqui o futuro sussurra aos ouvidos dos ousados, revelando segredos àqueles que têm a coragem de pegar a chave e abrir o portal do conhecimento. E então eu convido a você, gire a sua chave que vamos agora abrir o Portal de Bits. Chaves na mão, é hora de entrar no Portal de Bits. E para falar sobre cibersegurança para professores, o nosso convidado de hoje é Gustavo Nonato Castro. Como sempre, eu pego a minha colinha que eu vou ler o currículo do nosso convidado. Gustavo é formado em Ciência da Computação pela Unifax, Universidade de Salvador, na Bahia. Ele é especializado em redes de computadores e trabalha há mais de 20 anos com tecnologia. Há 8 anos ele trabalha no Ministério Público do Trabalho e hoje acumula a função no Grupo de Respostas a Incidentes. E ele tem muito a nos ensinar sobre cibersegurança. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Portal de Bits. Um prazer enorme você ter aceito esse convite e estar aqui com a gente hoje. Obrigado, é uma honra. Sempre quis ser convidado para aqui, tinha até um certo ciúmes de não ter vindo ainda. Muito bom, Gustavo, que bom que você queria ter vindo para cá, né, e ajudar tantas pessoas que têm dúvidas, né, sobre o uso, como se prevenir, como se proteger. Então a gente vai começar falando um pouquinho assim sobre sua carreira, né? Como é esse desejo de trabalhar com cibersegurança? Foi desde cedo sua preocupação? Bom, eu sou meio que dinossauro da tecnologia, né? Porque eu trabalho com tecnologia, eu estudo tecnologia há mais de 30 anos. E eu não sei, quando eu entrei na faculdade, ainda nos anos 90, mal se falava de redes de computadores, quem dirá de cibersegurança. Mas com o boom da internet, que virou uma coisa mundial muito rápido, a segurança entrou logo em pauta. E apesar de que há 20 anos atrás era totalmente diferente do que é hoje, porque era muito menos inseguro, por um lado, da tecnologia, mas hoje, apesar de toda a segurança que nós temos, hoje é muito mais inseguro você estar na internet, por mais que seja contraditório o que eu estou falando. Mas desde cedo, há muito tempo, estudo cibersegurança, com altos e baixos, né? Eu, na minha trajetória, fiquei até um período que eu não estava trabalhando diretamente com tecnologia, aí eu resolvi estudar para concurso, fui felizardo com a nomeação para o Ministério Público da União, e desde então, eu, além de voltar a trabalhar com tecnologia como um todo, eu dedico boa parte do meu tempo para estudar cyber, que é uma coisa à parte dentro da tecnologia. Que bacana. E fala pra gente aqui, para todos os professores, o que é essa palavra cibersegurança? O que ela é, né? Enfim. Bom, isso aí vai ser não é uma coisa que pode dizer que é 100% definida, mas na parte de segurança, em tecnologia, o pai de tudo é segurança da informação. A segurança da informação engloba todas as outras seguranças. Uma delas é a cibersegurança. Por exemplo, quando a gente fala no ambiente corporativo de segurança da informação, a gente está preocupado desde como as pessoas têm acesso ao data center, qual é a regra de senhas que a empresa vai ter, como é que você vai ter... Se protege, né? Se Nesse protege, meio da e internet. nesse meio todo existe a parte de equipamentos de segurança, né, que é uma coisa mais técnica, quais são os equipamentos de firewall que a gente vai usar, IPS, IDS, e existe também a parte de cibersegurança, que é a segurança digital, propriamente dita. E nessa parte de cibersegurança já se subdivide em outros times, vamos dizer assim, que tem as pessoas em cibersegurança. Estou falando muito no mundo corporativo ainda, né? Existe o time da defesa, que são as pessoas responsáveis por configurar os equipamentos de segurança, desenvolver de uma maneira segura. E existe o outro, que esse time de defesa a gente chama de Blue Team, o time azul.
E existe, por outro lado, uma equipe que tem que ser focada em achar brechas de segurança. E como é que acharia? É invadindo mesmo, é invadindo o site. Agora estou falando de uma invasão que ela é autorizada, né, obviamente, dentro da empresa. É o hacker ético, que a gente vai falar um pouco dessa história de hacker, de cracker mais para frente, e que seria o Red Team, o time vermelho. Então, geralmente, na cibersegurança, a gente vai ter sempre o time azul, que é da defesa, e o time vermelho, que é o do ataque, e eu tenho uma paixão maior justamente pelo time vermelho, o My Red Team, que é estudar brechas, estudar ataques, a gente chama de pen test, né, que é teste de penetração. É o teste para você penetrar no sistema, no site, no celular, na rede da empresa contratada, que no meu caso eu trabalho exclusivamente para o Ministério Público do Trabalho. Gente, só para descontrair um pouquinho, esse nome teste de penetração é bem pornográfico, né? Vocês não brincam com isso lá, não? O tempo todo. É porque olha o nome. Então eu quero entender um pouco mais sobre o teste de penetração, o que é hacker ético, né? E como a gente pode se prevenir, os professores. Mas a gente tem um quadro, né? E esse quadro é sobre a entrega da chave. Nós temos a chave que a gente sempre usa, né? Tanto nas palestras quanto nas aulas, essa chave me acompanha sempre. E a logomarca, como vocês podem ver, é sempre uma chave, né? E a chave, ela abre tudo, abre portais, abre as portas, ela desbloqueia. E aí, a gente sempre pede, Gustavo, a chave para o nosso convidado. Eu quero saber, você trouxe uma chave? Eu fico bem ansiosa querendo saber. E a pergunta é, você trouxe a chave? Eu trouxe uma chave diferente das que você já ganhou, porque já que o tema hoje é cibersegurança, eu trouxe uma chave criptográfica. Que legal. Deixa eu Explica pra apresentar gente. aqui, ó. Deixa eu ver. Aparentemente vai aparecer um pendrive. Essa é a aqui, sua né? câmera, a câmera 2, se você Certo. quiser mostrar ela. Isso aqui vai parecer um pendrive, mas isso aqui ó, não é um pendrive. Isso aqui a gente chama de token criptográfico. Aqui, quando a gente faz uma assinatura digital, uma das maneiras de fazer a assinatura digital, das mais seguras, é você instalar essa assinatura digital num token criptográfico. E aí você, quando vai precisar utilizar a sua assinatura digital para acessar um site, para identificar que você é Gustavo na internet, aí você espetaria isso no seu computador, botaria a senha do token e ali você pode fazer a assinatura. Esse token específico, ele não é mais válido porque ele é antigo. A criptografia que está aqui dentro dele, ela hoje já é considerada insegura. Então isso aqui é mais hoje um artigo de museu, porque ele não serve mais, mas eu acredito que vai estar representando bem a chave para o seu portal de bits. Aqui, com Muito certeza, bom. pode-se dizer que é uma chave de bits. Vai ser a chave que Ai, melhor gente, se que adequa. honra. Nossa, e aí a gente vai colocar aqui, deixa eu mostrar para a minha câmera 2, a 3. E aqui está o compartimento, como ele falou que ele é um objeto de museu, e é exatamente isso, né? A gente vai colocar aqui, né, para guardar e marcar assim, Gustavo, a sua presença no portal de bits. Olha lá. Ai, que coisa linda. E essa chave, ela o fato de criptografar, né, esse token, ele acaba sendo um bloqueio de informações, né? Ele vai validar a segurança, a veracidade e a integridade daquele dado. Então tem tudo a ver com chave. Eu amei essa ideia, muito criativo, hein? Gostei bastante, muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre hacker ético? Pronto, O que isso é hacker ético? Por que esse nome? Então, uma coisa interessante... A gente associa o hacker a algo ruim, né? Isso é uma coisa para ser desmistificada, porque quando a gente escuta na imprensa, né, o hacker invadiu a empresa X, o hacker, ele criptografou a empresa Y, e sempre associa essa pessoa negativa, né, do mal, ao hacker. E nós, vamos dizer, na comunidade, a gente separa o hacker, a figura do hacker, da figura do cracker. Geralmente, o hacker, ele é o mocinho e o cracker é o bandido. É sempre assim. Mas como é difícil concorrer, né, com a imprensa, que ela não faz muita questão de usar os termos certos, a gente acaba falando o hacker ético, né? Mas, na verdade, todo hacker, em teoria, seria ético. O hacker, ele vai ser uma pessoa que tem uma curiosidade, um conhecimento
grande em tecnologia, que gosta de pensar fora da caixa, que sabe de segurança, que sabe de programação, que sabe de tudo, para, com autorização, a palavra certa é essa, autorização, ele invadir os sistemas para descobrir vulnerabilidades e reportar. Existem casos de programas de grandes empresas que a gente chama de bug bounty, né? Que é bug do bug mesmo, que a gente fala da falha, e bounty de recompensas. Então, as maiores empresas do mundo, e inclusive a de tecnologia, elas pagam para as pessoas hackearem o site delas, a Microsoft, toda a maioria das empresas que tem, e universidades, e você é recompensado. Existe todo um ranqueamento para descobrir o nível de vulnerabilidade que você descobriu, e você recebe uma recompensa. E algumas pessoas vivem disso, tem que se cadastrar, né? Não é nada feito aleatoriamente. Você se cadastra, você manda seu currículo, eles te aceitam, e aí você vai poder fazer esse hackeamento ético. Ou você pode abrir uma empresa de prestação de serviço e as empresas vão te contratar para que você hackeie o site delas, com tudo, com todo o escopo planejado. Ou no meu caso, como já disse, eu gasto um tempo do meu, um período de horas do meu dia, uma das minhas funções do meu trabalho que é tentar fazer um teste de penetração em sites específicos, tudo documentado, tudo, ainda mais no serviço público, né? Tudo com portarias abertas e tudo no ambiente controlado. É importante dizer, né, que muitas vezes você pode estar fazendo um teste de penetração no ambiente de produção e você derruba sem querer o ambiente de produção. Então a gente faz tudo em ambiente controlado, em ambiente paralelo, e é isso que é o hacker ético. E o cracker é aquele indivíduo que, por uma questão de vaidade, às vezes, por uma questão de financeira, que ele quer criptografar os dados da empresa e pedir um resgate em Bitcoin. Então, por vários motivos, ele vai querer fazer o mal sem autorização. Lembrando que isso é crime, você não pode fazer nada em nenhum site sem autorização, porque você estaria cometendo um crime. Muito bom, Gustavo. E você falou sobre esse serviço que as pessoas podem prestar para essas grandes empresas. Você já prestou um serviço desse, se cadastrando para fazer um trabalho de hacker ético? Eu principalmente nos últimos tempos que eu tenho estudado segurança, até mesmo por ser servidor público, eu não posso, né, a princípio, eu posso até dar uma consultoria, mas eu hoje trabalho exclusivamente na minha função lá de servidor público no Ministério Público da União. E me conta aqui, para os professores que nos ouvem pelo Spotify, para os professores que nos assistem, né, pelo YouTube, assim, como que eles podem se prevenir, né, em relação a algum ataque cibernético? Eu sei que às vezes, por conta da urgência, e a gente precisa dar uma aula rápido, a gente acaba instalando um programa rápido para explicar algo para os estudantes, porque a gente usa muitas tecnologias digitais em sala de aula, e a gente não lê política de segurança, nós não lemos, estou falando do meu caso, tá? Assim, quando é de última hora, eu não leio, por exemplo, os termos de compromisso, e ali tem entrelinhas, Gustavo, que pode, por exemplo, esconder algo que vai capturar meus dados? Tem, mas esse não é nem o pior fato. Acho que assim, vamos dividir por partes, caindo agora no mundo pessoal, né? Existe hoje você, para ter um computador, o grande problema que eu acho da tecnologia é que é tudo muito rápido. Há 20 anos atrás não existia internet de acesso para todo mundo, e é tudo a gente está aprendendo agora. Por exemplo, se a gente achar uma bala no chão, na rua, ela está toda embalada, você já tem aquela sensação de, epa, eu não posso abrir essa bala e comer porque eu não sei o que fizeram com ela, né? Ela pode estar envenenada, alguém pode ter feito alguma perversidade com ela. A gente aprendeu isso, veio desde nossos pais, mas o traquejo na tecnologia a gente está aprendendo sozinho, e aí é que é o grande problema. Se a gente, em paralelo, achar um pendrive na rua, no chão, a gente não vai ter um pingo de malícia. A gente vai pegar aquele pendrive que não sabe de quem é e, na maior inocência, vai espetar no computador
E ali pode ser uma grande entrada de um vírus. As pessoas podem deixar, sim, pendrives no chão de propósito, porque ali vai ser o portal de entrada. Então, eu acho que a grande questão nossa hoje, como vamos nos prevenir, a gente tem que ter a malícia, né? A gente tem que estar ligado o tempo todo. Tecnologicamente falando, o que a gente precisa hoje para se sentir um pouco mais seguro na internet? Se a gente for pensar no mundo assim, de computadores, a gente tem que ter, primeiro, ética, né? A gente tem que ter sistemas que não são piratas. A gente não vai poder ter um Windows que não está ativo, que é pirata, e para que ative ele, a gente vai usar um programa que justamente chama cracker, né? Porque ele é do mal. A gente não sabe o que tem naquele programa. Então a gente tem que... entendi. Por isso que chama cracker. Olha, gente, anota a chave. Olha, pega a chave, que esse é o código. Essa primeira dica dele é importantíssimo. Vamos lá. Então, quando a gente tem um Windows, que é o sistema operacional que é mais utilizado nos computadores, a gente tem que ter o Windows atualizado, na última versão. Porque como todo dia tem vulnerabilidades que são descobertas, tudo, quando você tem um Windows que não está atualizado, todo mundo já vai saber, um hacker, no caso, não ético, eu falando hacker, né? No caso um cracker, ele vai ser o primeiro a saber que seu sistema não está atualizado e ele vai ser mais fácil de ser invadido. Então temos que ter sistemas operacionais sempre atualizados. A gente tem que ter também bons programas de antivírus instalado. Isso é básico. E a maioria deles são pagos? Porque a gente vê que é bem caro, né? Alguns? Isso. Vou chegar lá. O antivírus, hoje no Windows, já então antecipando, o Windows ele já vem com o Defender, que é gratuito. Inclusive, é um ótimo antivírus. Lembrando que antivírus hoje, ele ainda tem esse nome, mas ele não protege só de vírus, porque ainda nos anos 90 a gente tinha aqueles vírus que passavam de disquete em disquete, e hoje em dia a gente chama mais de malware, né? Que é qualquer coisa que é ware do software, do hardware, né? Que significa mal de que é ruim. Então hoje os antivírus protegem o computador do vírus propriamente dito, de backdoors, de cavalo de Troia e dos mil nomes que a gente escuta aí. E ainda tem nesse tripé outra coisa que a gente também tem que ter no nosso computador, é um bom firewall, que o firewall já é diferente do antivírus, ele vai proteger as conexões na internet, o que pode entrar e o que não pode entrar no seu computador. Uma boa notícia é que quando você tem um Windows 10 hoje ou Windows 11 e instala, ele já instala automaticamente um antivírus e um firewall. Você não precisa fazer nada e aquilo ali já está muito protegido do seu computador. Só que lembrando que isso é briga de gato e rato. Você instalou o Windows hoje, você instalou, ele tem com o antivírus e o firewall, mas vai ter uma vulnerabilidade que vai ser descoberta daqui a uns dias, e enquanto você não atualizar, ou até enquanto a Microsoft, já que a gente está falando de Windows, não disponibilizar uma atualização, você vai estar vulnerável. Então você não é porque está totalmente atualizado que você está 100% seguro. Não existe 100% seguro nunca quando se fala em segurança da informação. E para fechar isso, aí é que vem a dica. A dica, pega a sua chave aí. Vamos pegar a chave. Segura a chave, Gustavo. A dica que eu dou fundamental é: não adianta nada você ter o melhor antivírus do mundo, o melhor firewall, o melhor sistema operacional e você não ter atitudes seguras, que é aquilo que a gente já conhece muito, né? Do tipo, recebi um e-mail do Bradesco dizendo que eu tenho que mudar minha senha. Eu não tenho conta no Bradesco. Aí eu vou lá e ainda clico no link para saber o que é. Recebi uma nota fiscal de negócio que eu não comprei. Eu clico. Ou até quando é do seu próprio banco. Por exemplo, o Banco do Brasil, que eu conheço um pouco mais, ele fala: não passamos e-mail, não ligamos, né? Porque já é uma maneira de segurança. Então você hoje clicar num link que você recebeu, você não vai ter a malícia que precisa, porque você está na internet, você está no gueto. Você tem que ter malícia, você tem que raciocinar o tempo todo. Você viu um pendrive na rua, você não vai pegar e espetar no seu computador. De nada adianta todas as ferramentas que existem se você vai lá e não ter a malícia e clica. E hoje em dia, com a inteligência artificial, isso está até mais perigoso, porque
O que os bandidos fazem com a criatividade para te convencer de algo que você não deve fazer, eles estão usando a inteligência artificial. Eles estão fazendo vídeo com personalidades e essas personalidades estão falando coisas, o vídeo é fake e te convence porque essa personalidade passa uma autoridade e te convence a clicar num link, a instalar um programa, a comprar algo. E a coisa que mais existe hoje é fraude, mais do que nunca, com a inteligência artificial. E como é que a gente pode averiguar, né? Porque, por exemplo, a gente, por mais que a gente saiba que não deve clicar, por exemplo, eu recentemente recebi um e-mail da Receita Federal e eles mandam justamente na época em que a gente tem que declarar o imposto de renda. Então a gente fica assim meio com receio, né? Como que podemos averiguar isso? E a outra situação sobre a inteligência artificial, e aí me lembra do filme O Exterminador do Futuro, que ele faz a voz exatamente igual da mãe. E aí a personagem de Sarah Connor, ela acha, obviamente, que a voz é idêntica da mãe e dá todas as informações, estou passando spoiler, gente, do hotel que ela está, e aí finalmente ela é encontrada, né? Infelizmente ela é encontrada. Então, assim, hoje já é possível clonar, como você falou, pessoas e áudio também. Mas como testar a veracidade e não saber que é um fake news, né? Como fazer isso? A gente, uma coisa interessante, a gente não pode ficar chocado com a inteligência artificial. A gente tem que ficar chocado com a burrice humana, né? Então a gente precisa de um pouco de bom senso. A gente precisa de bom senso. Se você recebeu um vídeo de uma propaganda com alguém vendendo um iPhone... Uma ligação da minha mãe, por exemplo, igual o caso do Exterminador do Futuro. Essa aí a gente vai até chegar lá, porque essa aí é mais difícil. Mas assim, uma que é mais comum, porque a ligação da mãe é mais difícil hoje em dia, né? Porque você tem que ser uma pessoa muito pública para alguém conseguir fazer a voz de sua mãe para tentar te enganar. O que a gente vê mais no dia a dia é a gente vê uma imagem... Muito pública ou com muito dinheiro, né? Você vai ver, sei lá, a Xuxa fazendo propaganda de um iPhone última geração, que você clica naquele link porque tá R$1.000. E você fala, nossa, Xuxa, né? E tal, e você vai fazer aquilo. Você tem que ter bom senso, ninguém vai vender um iPhone de última geração de R$1.000. E ele não pode, o golpista, né? Ele não vai poder falar que o iPhone é R$8.000, porque as pessoas não vão comprar também. Tem que ser uma coisa que tem aquele acesso, tem que dar aquele gatilho, que é 1 hora para comprar, porque senão acabou. Então você tem que ter malícia. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa bem interessante é essa que você falou da mãe. Vamos para esse caso. Uma coisa que hoje é muito comum e que as pessoas não caem mais, mas que no passado aconteceu muito, foi clonar o WhatsApp. E aí, na clonagem de WhatsApp, hoje você recebe um pedido mensagem, de dinheiro, né, de um amigo. De um amigo pedindo para pagar um boleto e tal. Você já, e bem genérico, ele não fala nem seu nome, né? Falou, oi, tudo bem? Você pode pagar meu boleto, mas está vindo do contato do seu primo. Aí eu às vezes já fica desconfiado, mas quando isso começou sei lá, uns 4, 5 anos atrás, que ninguém sabia como isso era feito, todo mundo pagava, e nisso aí caía no golpe. Uma coisa que aconteceu comigo, engraçado, mas que você pode utilizar sim, como eu sempre fui da área de segurança, e eu sou desconfiado com tudo, um amigo meu me mandou uma mensagem, eu recebi uma mensagem de um WhatsApp de um amigo meu, né, como sempre. Mas aí já começou diferente. Ele falou assim para mim, Gustavo, você que tem conta do Banco do Brasil, esse boleto só pode ser pago por lá. Você pode pagar para mim e eu já faço o Pix para você agora. Tinha elementos ali que me davam uma certeza que era esse amigo meu, que sabia meu nome, sabia que eu tinha conta no Banco do Brasil e tal. Mas ainda assim, na brincadeira, eu fiz o que a gente chama de autenticação 2 fatores, que é algo bem legal que a gente pode fazer. Aí eu falei, fulano, me diga aí, é você mesmo? Qual é o time que você torce? Aí eu brinquei lá outra coisa, qual é o nome de sua mãe? Aí ele não entendeu o que eu estava fazendo, respondeu na molequeira, mas respondeu, e aí eu sabia, então você tem que ter malícia. É uma autenticação de 2 fatores analógica. É uma autenticação que foi feita ali na hora, né? O que seria a autenticação de 2 fatores, que a gente está falando aqui para as pessoas entenderem. Vocês já utilizam muito disso e não sabem. Vocês têm 3 maneiras de identificar que você é você. Pode ser por uma coisa que você sabe, por uma coisa que você é ou por uma coisa que você tem.
Qualquer maneira que exista para identificar você está usando um desses três. Exemplo, uma coisa que você sabe, uma senha. Ela é uma autenticação. Você sabe aquela senha, você passou no teste. Uma coisa que você pode usar sua digital, pode usar seu olho para te identificar, seu rosto. Então, você está utilizando isso. Ou uma coisa que você tem, que é o mais utilizado. Pode ser o token, que eu dei para ela aqui da chave. Pode ser seu celular, que quando você entra no seu banco, ele te manda um código para o seu celular. E aí, no seu celular, você passa aquela segunda informação daquele número aleatório e é autenticado no banco. Então, a autenticação 2 fatores, você está utilizando 2 fatores de autenticação. Geralmente é uma senha, uma coisa que você sabe, e o seu celular, uma coisa que você é. Então, hoje, não é mandatório. Por exemplo, no Banco do Brasil, eu vou utilizar ele porque é meu dia a dia. Você tem a autenticação 2 fatores, que eles chamam de BB Code, muita gente não usa. E é mandatório hoje em dia, porque se alguém hoje conseguir pegar minha senha do Banco do Brasil e tentar fazer uma transferência, qualquer coisa, ele vai pedir o código do meu celular. Então a pessoa, além de saber minha senha, tem que ter também o meu celular. Então esses 2 fatores fazem com que tenha autenticação 2 fatores. Uma coisa fundamental que as pessoas têm que ter, não financeiramente falando, mas para ela dor de cabeça, a autenticação de 2 fatores para redes sociais. Porque o que mais existe hoje é clonar a conta do Instagram. E aí, com o seu nome, passando a sua autoridade, vai passar para os seus contatos que você está vendendo um iPhone 15 por R$1.000 e todo mundo vai falar, opa, estão vendendo por R$1.000 ali, ó, e é verdade que é fulano que passou. Aí vai lá e é uma dor de cabeça para você, para resgatar, e isso poderia ser evitado se você habilitasse a autenticação 2 fatores no seu celular, toda a rede social, todo site, não precisa nem ser grande, até sites pequenos hoje em dia, eles oferecem uma autenticação 2 fatores. E cada site tem um processo para fazer, né? Mas é meio intuitivo. Você vai lá, geralmente, pede para autenticar, vai gerar um QR Code, que é aquele código de barras, que é um quadradozinho, você escaneia do aplicativo que ele pede para você usar, e aí sua autenticação 2 fatores está habilitada. Muito bom, Gustavo. É mais uma chave, né, gente? Muito maravilhoso, mas eu queria falar uma coisa sobre a tal da senha forte, né? O que é senha forte? Precisa ter o quê? E mesmo tendo uma senha forte, pelo que eu entendi você falando, precisa também ter uma autenticação de 2 fatores. Isso. A senha forte, o que é considerado senha forte vai muito de acordo com a capacidade computacional que hoje se tem para se quebrar senhas. Porque um dos ataques que dá para fazer é um ataque que a gente chama de força bruta, né? Você vai ter uma lista com 1 trilhão de senhas e vai de um por um até conseguir. Existem sites, né, que você coloca a sua senha, não vou lembrar de um aqui agora, mas eu vou deixar nos comentários para depois, que você bota a sua senha lá ou algo parecido com ela, que ele vai dizer, em média, quanto tempo demoraria para quebrar aquela senha. Hoje uma senha forte é considerada uma senha. Isso vai mudar daqui a um ano, isso vai mudar. Mas hoje você sabe que essa é a senha forte, porque geralmente quando você vai nos sites, isso que eles pedem. 8 caracteres, com maiúsculo, minúsculo, o caractere especial e número, né? Ou seja, todas as combinações. Se você fizer uma senha com essas características, você tem uma senha forte. Eu até brinco que tem uma maneira de ensinar a como fazer uma senha forte. Por exemplo, você vai falar, nossa, eu vou para cada... E um detalhe, para cada site que você tem, para cada sistema que você tem que ter uma senha diferente. Porque se ela for comprometida, você vai lá e você não... só afetou aquele site. Você pode ter uma senha forte usando os cofres, que a gente chama, hoje tem até muitos gratuitos, né, que são programas que é um banco de dados, que para cada site ele gera uma senha. Dá um exemplo de um cofre. Eu gosto muito do Keeper, mas é pago. Eu sei que o próprio Firefox hoje ele tem um cofre dele, só que eu uso pago e aí eu sou muito satisfeito com ele, é o Keeper. Aí para cada site meu, eu vou lá e mando ele gerar, eu tenho que cadastrar, né? Meu site A, aí eu clico no botão, ele gera uma senha lá com mais de 15 caracteres, aleatório. E aí, toda vez que entro no site, eu tenho que abrir esse programa, copiar e colar. Essa ideia é maravilhosa, é bem seguro isso, hein? É bem seguro. E aí você tem as maneiras você pode criar uma senha, por exemplo, que você nem sabe
qual é a sua senha, que são as melhores senhas. As senhas mais fracas que existem hoje são senhas que são Com palavras... o nome do filho, né? O ano de nascimento. Não, isso aí não é nem mais considerado fraco. Mas né? tem Isso é pessoas que absurdo. colocam, você acredita? Uma senha fraca é se botar qualquer palavra do dicionário brasileiro. Qualquer palavra, paralelepípedo, é uma senha fraca. Tem que ser coisas aleatórias. E uma maneira que eu acho bem legal de você criar uma senha, você pega uma letra de uma música que você gosta, e aí, por exemplo, vou botar o hino nacional, Ouviram do Ipiranga Margens Plácidas. Você pega a primeira letra dessa frase, cada uma, bota, por exemplo, a primeira em maiúsculo, e aí vai ser um nome lá, um negócio que você nem imagina o que é. Aí toda vez que você precisa digitar a senha, você já sabe, você fecha o olho e pensa, né? Ouviram do Ipiranga Margens Plácidas, aí você vai botando só as primeiras letras de cada palavra dessa, da sua senha. Aí você conta 8 palavras. É uma maneira interessante de criar senhas. Aí vai ser uma música para os principais sites que você tem, né? E banco, principalmente, use uma coisa que não tenha nada a ver, porque banco é dinheiro, você tem que ter uma senha bem aleatória mesmo. E os bandidos estão bem espertos, né? Muito espertos para pegar o dinheiro mesmo. Isso, que hoje, cada dia que passa, tem um golpe diferente, né? Assim, e hoje, uma ferramenta, tem uma coisa bem interessante, existe uma área na segurança da informação que chama engenharia social, né? Que a engenharia social para que você vai usar um programa de força bruta, como eu falei, com milhões de senhas para descobrir uma senha, que muitas vezes não dá certo, porque na quinta tentativa o site já bloqueia você e aí não deu certo. Se você pode simplesmente perguntar à pessoa a senha dela, né? É você ligar para a pessoa dizendo, oi, aqui é do banco, houve uma fraude, a gente precisa mudar a senha do seu cartão de crédito, e aí vamos criar uma nova aqui agora, eu vou te dando um passo a passo, eu vou acessar o seu computador para te ajudar, e com a engenharia social, né, que é justamente essa balela que vai dar, as pessoas confiam demais nas outras, e aí as pessoas dão. Já aconteceu comigo de me ligarem, da Vivo, sei lá. Aí eu falei, tudo bom? Ela fala, olha, para confirmar que você é você, eu vou te fazer umas perguntas. Me diga seu nome. Aí a pessoa às vezes não se toca. Fala, não, mas você que me ligou. Você não tem que passar meus dados. Ela, não, é para sua própria segurança. Me diga seu nome, seu CPF, seu isso e aquilo. E você passa tudo para uma pessoa que te ligou. Porque ela simplesmente se diz que é da Vivo, ou seja lá de onde for. E você passa todas as informações. E hoje, se você passar o seu nome e seu CPF, pode-se fazer tudo com essas duas informações. E a dor de cabeça vai ser muito grande lá na frente. Verdade. E, Gustavo, a gente, enquanto professor, nós, às vezes, precisamos acessar um Wi-Fi de um evento científico que está aberto. Às vezes, nem conhecemos essa escola que a gente visita e departamentos em geral de universidades, que pode ser que esse Wi-Fi não seja seguro, seja algo assim para driblar, para engabelar, vamos dizer assim. Então, assim, como é que a gente confere se o Wi-Fi, né? O professor está lá em um evento científico, como que ele vai ter a certeza para que não seja um Wi-Fi verdadeiro, para não capturar nossos dados, né, pessoais, por exemplo? Eu vou responder isso. Agora eu estou te devendo uma resposta que você me perguntou antes, quando você recebe um e-mail do link, como é que você faz para verificar, né? Isso já rolou antes. Eu acho que eu acabei me perdendo e essa informação é importantíssima. Então, 2 dicas. Você recebeu um e-mail, eu sou cliente do Banco do Brasil, eu recebi um e-mail do Banco do Brasil. Eu tenho 2 coisas a fazer para conferir se aquele link é seguro ou não. Quando você recebe o e-mail, que ele vai ter lá, né? Clique aqui, www.bb.com.br. Se você parar um mouse ali, lá embaixo, você vai ver que ele vai mostrar o link realmente qual é, porque aquele nome que aparece ali, www.bb.com.br, não necessariamente é o link. Aí quando você clica, ele vai te jogar para outro lugar. Aí você, quando parar o mouse ali, você vai lá, vai olhar no rodapé do seu e-mail que está dizendo o endereço certo. Aí se for um negócio que não tem nada a ver, geralmente esses sites são coisas horríveis, assim, os nomes enormes, já sabe que é furada. E outra coisa mais legal ainda, essa é a dica do dia. Porque eu sei que o site do Banco do Brasil é www.bb.com.br. Aí se eu receber um e-mail do Banco do Brasil, que eu já sei que o Banco do Brasil não passa e-mail, mas eu recebi um e-mail, eu sou ingênuo, e está lá www.bancobrasil.com.br. Eu mesmo que use essa dica, né, do passar o mouse em cima e ver lá Banco Brasil, eu, na minha ingenuidade, posso falar, acho que é o site deles mesmo, né? E aí,
A dica que eu dou é o seguinte, se você clicar com o botão direito, né, nesse link, e vai ter uma opção lá, geralmente, de copiar o link. Aí ele vai copiar aquele link que vai te direcionar. Existe um site maravilhoso que é www.virustotal.com. Acho que é .com, não sei se é .com, é .com.br, né? Ou é .com, é .com.br. Quando você bota lá no Google Vírus Total, ele já vai te mandar para ele. Aí lá você pode colocar um arquivo que você recebeu, um link que você quer abrir tudo, ele vai passar. Ele é uma coisa muito simples. O Vírus Total tem uns 80 programas de antivírus ali, né, de sites de antivírus. Ele sai escaneando um por um e vê se algum detectou alguma coisa, porque às vezes você está usando o Norton antivírus, mas o McAfee achou uma coisa, então o Vírus Total é um site que ajuda muito, eu usei hoje, antes de vir para cá, que eu baixei um arquivo na internet, que eu precisava baixar, e você fica sempre preocupado. Geralmente, quando você baixa, se você está com o Windows atualizado, tem um bom antivírus e tal, geralmente quando você baixa, ele já vai pegar. Mas é uma camada extra de segurança que pode ajudar muito nessa parte de links, que você está na dúvida do link, copia o link e cola no Vírus Total, que ele vai dizer se achou alguma coisa lá suspeita ou não. Levantei a chave várias vezes aqui, porque você deu muitas dicas valiosas. E agora, o Wi-Fi das escolas. Pronto. Eu já estava pensando, meu Deus, onde é que a gente estava? Onde é que a gente vai agora? Eu lembro de tudo e minha memória é fascinante. Eu esqueci de trazer meu papel aqui. Mas, olha só. O Wi-Fi, você está compartilhando uma camada física, né, de rede, que é o ar, e realmente é bem complicado. Você não tem como ter a certeza de que aquele Wi-Fi é seguro. Você está na UFMT. Aí vamos imaginar, eu não sei como é que chama, mas o Wi-Fi de lá chama UFMT. Aí chega uma pessoa mal intencionada, um aluno, a aluna adora fazer isso, né, que tem tempo e paciência e maturidade. Ele pega o celular dele, ele compartilha o celular dele, o 4G, e bota o nome UFMT. Aí você está do lado, vai ter duas UFMT, vai ter o UFMT do meu celular e o UFMT oficial. Aí você vai lá, clicou, caiu no meu. E eu já instalei no meu celular vários programas desse de hacker, né? Seja para ética ou não. E aí você vai usar, sei lá, Facebook, dependendo do que foi instalado, dependendo de por onde você está acessando, dependendo da criptografia envolvida, você está totalmente descoberto. Então, não tem como você garantir de que uma rede é segura, por mais que você esteja dentro da empresa e a empresa, ela vai lá e tem um Wi-Fi que é oficial da empresa. Por exemplo, empresas grandes. Na empresa lá, né, no caso, no órgão onde eu trabalho, o Wi-Fi obviamente é profissional e a gente configura uma coisa que ele derruba. Se alguém colocar o nome do Wi-Fi nosso lá, se alguém levar um aparelho para compartilhar com o mesmo nome dos access points, como a gente chama, né, que distribui o Wi-Fi, ele vai saber que o nome é o mesmo e ele vai dar uma rajada de frequência para derrubar o seu. E é meio difícil que o seu aparelho tenha uma potência maior do que o nosso lá, né? Então é uma maneira de proteger. Então, em tese, você estiver no Ministério Público e tentar acessar o Wi-Fi, você está acessando o Wi-Fi do Ministério Público. Mas isso não vai ser a realidade da maioria dos lugares. Então, você está em um lugar público, dependendo do que se faça, se você está com o celular também atualizado, você tem bons programas de segurança, né, que tem muita coisa gratuita para celular, ou você está no notebook, você está um pouco seguro. Agora, não vamos também, porque você está numa rede pública, você está nas antigas, como é que chamava? Lan houses, aí você vai acessar seu banco por lá, vai acessar coisas sigilosas por lá, porque você pode, por exemplo, se você vai acessar o Instagram, vamos fazer o Banco do Brasil, vamos continuar no Banco do Brasil. Eu vou acessar o Banco do Brasil de um Wi-Fi inseguro, eu não sei que é inseguro. Geralmente, a criptografia é ponta a ponta, né? Tudo que eu escrever, deixa eu botar minha senha do meu notebook para o Banco do Brasil, não necessariamente vai ser tudo criptografado. Se alguém estiver no meio e tentar pegar isso, não vai entender nada, porque os dados estão todos embaralhados. Só que como você está numa rede não segura, quem garante de que quando... Isso é bem difícil de fazer, tá? Mas não é impossível. A gente está pensando aqui na coisa mais audaciosa. Mas um cara pode clonar
o site do Banco do Brasil, que isso é bem fácil. Isso ele vai fazer um site igual do Banco do Brasil. E quando você receber o IP dessa rede fake e você digitar, por exemplo, Banco do Brasil, BB, em vez de você ir para o Banco do Brasil real, você está indo para o site fake dele. E aí você vai botar seu usuário e sua senha. Aí vai, possivelmente, a próxima tela vai ser, estamos com problemas, tente mais tarde, você, depois eu tento, só que eu quero Mas ter ele sua já senha. capturou a Já senha, capturou né? sua senha. Aí vai a importância de você ter uma autenticação dos fatores, porque ele não ia conseguir fazer nada, porque ele, além disso, ia pedir a outra informação. É importante você não acessar coisas confidenciais em uma rede que você não conhece, porque realmente hoje é assim. Eu confio no Wi-Fi, é de minha casa, da casa de meus parentes, de meus amigos, mas você está na rua, você está num café, e aí você usa o Wi-Fi de lá, no próprio aeroporto. Você não pode usar coisas confidenciais, não é seguro. E isso dá tanto medo, porque no dia a dia, sei lá, estou no shopping e aí um coordenador pedagógico solicita algo rápido, meu 4G não funcionou, a gente pega aquela rede que não sabe se é do café ou se é do shopping, se é seguro, e realmente pode coletar nossas informações. Isso, por isso que... Principalmente os sites mais que vai, por exemplo, vai mexer com dinheiro, né? Mas a gente acessa muito, assim, e também sites de tecnologias digitais que a gente usa em sala de aula. O Suno.ai, que a gente faz música com inteligência artificial, leva a nossa senha. Só que se a gente perder, pode parecer assim, mas aí não é dinheiro. Mas se a gente perder, perde todo o nosso álbum de músicas que a gente criou com os estudantes, sabe? Então, suas dicas são valiosas. Isso. Agora, sim, eu estou botando medo aqui, que eu estou vindo na pior das hipóteses. Geralmente, isso não acontece, né? Assim, eu estou vindo para as exceções. É que nem você ser assaltado. Você ouve todo dia gente sendo assaltado aí, mas geralmente não acontece com você. Você sabe que tem carro, se bate carro todo dia, geralmente não é com você. Então, esse caso aí do Wi-Fi, esses casos tenebrosos que eu estou contando, existe isso todo dia. Agora é a exceção, então por isso tem que estar ligado. Muito bom. E aí tem uma outra situação que é assim. A gente utiliza muito plataformas de perguntas e respostas para gamificar, né? As práticas pedagógicas, a gente usa muitos games em sala de aula. E aí eu vou dar o exemplo do Kahoot mesmo, que eu já utilizo. Só que aí vem a questão dos cookies. E ele não segue. Se eu não aceitar os cookies, ele não segue. Até em grandes jornais eu não consigo ler a matéria se eu não aceitar os cookies. O que é isso? Tá capturando alguma coisa minha? Serve para quê? Eu acho que está mais exposição hoje a questão do cookie. Cookie é apenas um arquivozinho de texto que você, quando entra no site, ele vai salvar para ele pegar algumas informações suas. Eu achei que era um biscoitinho. É um biscoitinho, né? É para enganar, né? Ou não? Não é porque o que acontece, o cookie é legal, é uma coisa certa para você ter uma melhor experiência de navegação. O grande questão de hoje estar avisando o cookie é por causa da LGPD. Porque hoje em dia seus dados não podem ser expostos, então você já bota eu concordo ali, mas o cookie simplesmente é o seguinte, eu entrei num site, eu naveguei, eu pesquisei tais coisas, eu tenho um certo perfil. E aí quando você autoriza a fazer o cookie, ele vai gravar no seu computador ali, numa pasta, uma informação sua, e ele vai te identificar por ali, para quando você voltar naquele site, daquele mesmo computador, daquele mesmo navegador, ele já sabe que você é Michele. E ele já vai te dar uma experiência melhor. Só que isso pode ser usado para o bem e isso pode ser usado para o mal. Em que sentido no mal? Aí cai numa coisa até mais interessante, você já tocou nesse assunto aqui. Quando a gente fala hoje de nossa privacidade, a gente só pensa em crackers, né? Em pessoas que querem invadir, só que a gente não se preocupa com a privacidade de que a gente autoriza que essas grandes empresas tenham de nossa vida. Por exemplo, a gente usa o WhatsApp. O WhatsApp ele é gratuito, né? A gente acha uma maravilha, a gente usa Dropbox, a gente usa 1000 coisas. Ninguém lê o tal do termo, né, termo de compromisso, de privacidade, de compartilhamento. Você tem um contrato ali com o WhatsApp que ele é feito para ninguém ler, porque eu já vi em livros lá, né, que ele é maior do que a Constituição americana. E ele é cheio de links, se você começa a ler uma coisa, ele clica aqui, você vai para outro lugar e não consegue voltar. Ele justamente para enganar mesmo, para engabelar, né? Para engabelar. E aí vem aquela história, né?
desse livro que eu li, né? Uma frase que eu acho maravilhosa. As coisas mais caras são as gratuitas. Porque a gente acha que o WhatsApp é de graça e aquilo ali a gente é o produto do WhatsApp. Um exemplo específico. E a gente trabalha para eles, né? Dando nossas informações para eles. E a gente dá nossas informações sem saber. Por exemplo, quando a gente fala... se eu falo com o meu vizinho lá e tá tudo criptografado, o WhatsApp sabe o que eu mandei para ele, o que eu escrevi, o WhatsApp não quer saber a mensagem que você mandou para ele. O WhatsApp quer saber são os seus comportamentos. Se todo domingo você vai para um restaurante japonês, ele sabe que você gosta de comida japonesa. Como o WhatsApp, Facebook e Instagram da mesma empresa, você misteriosamente começa a receber propaganda de restaurante japonês, porque você todo dia, todo domingo vai para um restaurante japonês, você vai para uma igreja, ele vai te direcionar, ele quer seus comportamentos. Você viajou, você foi para outro estado, ele sabe que você gosta de viajar, ele vai descobrir se sua viagem é de negócio ou não é, porque você pode ter ido para uma outra cidade, indo para um grande centro empresarial, mas você pode ter ido para outra cidade, está num hotel na beira da praia e não saiu de lá. Então ele vai construir um perfil seu, e todo mundo que usa hoje tem o seu perfil catalogado. Coisas piores. O Dropbox, que muita gente utiliza, né, que é você armazenar dados na nuvem, foi a primeira grande empresa que fez isso. Diz que o Dropbox, quando você clica naquele eu aceito sem ler, você diz que ele pode utilizar tudo que você salva no Dropbox, ele pode utilizar e compartilhar. E nesse livro ele brincava, né, que eu não lembro, não sei o nome da autora. Future Crimes. A autora que fez, não é o Senhor dos Anéis, não, aquela série dos bruxinhos, Harry Potter. Ela fala, se fulana que fez Harry Potter tivesse salvo o arquivo dela todo no Dropbox, eles podiam utilizar aquilo ali, porque ela concordou com aquilo. Então é outra ingenuidade nossa. A gente utiliza esses programas gratuitos achando que é de graça. Ninguém está construindo nada de graça. E não existe um trabalho voluntário para botar o Mark Zuckerberg, né, que é o dono deles, mas é um dos caras mais ricos do mundo. Alguma coisa está se ganhando nisso, né? E aí eles vendem nossas informações, eles vendem informações até coisas sigilosas do tipo, ele vai saber pelo meu comportamento os tipos de problemas de saúde que eu tenho. E ele vende essas informações para grandes empresas do mundo de planos de saúde, vende para empresas de cartão de crédito, vende para empresas de banco. Essas empresas é que são os clientes das redes sociais. Nós só somos os produtos. Perfeito. A gente fica com medo, eu passo a ficar com medo assim, de usar. Será que o nosso microfone está liberado, aberto para algum aplicativo quando a gente baixa? Pelo seguinte, eu estava numa sala, até levando para o caso dos professores que nos assistem, na sala dos professores, e aí eu falei alguma coisa sobre monetizar o conhecimento, que é uma medicina que você pode dar para o mundo, vender os seus cursos online. Logo, não tô brincando, coisa de 5, 10 minutos depois, eu comecei a receber patrocinados pelo Instagram, de como criar um curso online, os materiais necessários, a infraestrutura. Será que, às vezes a gente fica pensando, né? Será que tem um microfone que está capturando essas informações que a gente conversa com nossos amigos? Aí é aquela máxima que se fala muito, quem souber morre, né? Porque tecnologia para isso tem, né? Obviamente, e realmente acontece com todo mundo. Você fala um negócio assim, poxa, eu queria viajar, e fala um lugar que você nunca falou na vida, para Dubai, e aí começa a aparecer propaganda daquilo, né? Algo estranho tá, as empresas negam. Tecnologia para isso tem, porque assim, por exemplo, aí você tem uma Alexa em casa, né? Aquele assistente virtual da Amazon. Você fala, Alexa, toca uma música. Alexa, liga o cronômetro aí 20 minutos. E ele obedece. Aí a Amazon diz que ela não fica escutando o que você está falando em casa. Mas como é que você fala Alexa alguma coisa, na hora que você fala Alexa, aí ele escuta? Então é claro, tem o comando Alexa para ligar ele. Mas se ela vai receber esse comando Alexa para ligar ele, ela está ouvindo o tempo todo. Porque uma hora que você fala Alexa, ela vai ligar. A questão é, enquanto você não está falando Alexa, ela está ignorando os dados que estão sendo falados ali, ou ela está mandando aquilo para a Amazon, e a Amazon, coincidentemente, é uma das maiores empresas do mundo, né? Seu celular no Google, você está falando o tempo todo,
E será que ele está descartando isso que a gente está falando aqui agora? Ou será que não, né? E aí a gente não tem como saber. As empresas negam que utiliza isso, porque isso seria invasão de privacidade. Mas que elas usam, aparentemente usam. Então é uma grande coincidência. Então eu quero fazer um teste. Eu vou pegar o celular do meu marido Certo? e vou falar assim, ó. Ele vai te dar? É, vai me dar. Eu vou pegar o celular dele e vou falar assim no celular. Jantar romântico com minha esposa. Será que vai surgir patrocinados de restaurante romântico? Aí você tem que testar, né? Todo mundo acabou de descobrir que Gustavo é meu marido, meu companheiro há mais de 20 anos, amor. De casamento, acho que a gente tem a maioridade, ou é de namoro. Tem 18 anos de namoro e 16 de casado. Já atingimos a maioridade. E aí, e se eu falar tipo assim, flores, joias para minha esposa? Vou testar, tá? Ele vai achar que o celular foi hackeado. Né? Já que você fala sobre hacker, você é um hacker ético, né? Uhum. Você é um hacker. Então eu estou de frente a um hacker. Sim. Você é um fora da lei ou só fora da lei é um cracker? Não, é isso. Isso aí a comunidade, né, ela gosta de deixar bem claro que todo hacker seria ético, né? Entretanto, como a gente não consegue isso, sempre vai botar hacker ético para entender que é o do bem, e hacker apenas que é o do mal. Um belo dia, eu acredito que isso aí vai cair com, por exemplo, uma história antiga que tinha, interessante, né? No Jornal Nacional, narrava um acidente e falava, fulano de tal tem 20% de risco de vida. Acho que a única pessoa que corre risco de vida é o suicida, né? Porque ele tentou se matar e não conseguiu, então ele tem um risco de vida, mas as pessoas têm risco de morte. E o jornal insistia, né? Risco de vida, risco de vida. Hoje em dia já fala, houve um acidente, fulano tem risco de morte. A questão do hacker cracker é mais ou menos isso. Na comunidade é bem definido. O hacker é ético, é o do bem, faz com autorização. O cracker, ele é a pessoa que está querendo, ou por uma questão de vaidade, como eu disse, obtenção financeira de qualquer jeito, só para perturbar a vida alheia, ou simplesmente a pessoa está estudando pentest e está utilizando o site do G1 para fazer teste. Não pode fazer, você não tem autorização para fazer isso. É bem difícil usar um site muito que deve, né, da Globo, deve ser muito bem redundante, poderoso, seguro, mas você vai falar assim, vou pegar o site do meu primo aqui e vou fazer uns testes. Você derruba o site da pessoa, dependendo da ferramenta que você usa. Por isso que você não pode fazer sem autorização. E senha no papel, nunca mais. Anotar senha no papel. Aquela questão da política da empresa. Existem umas máximas engraçadas que a empresa, da noite pro dia, ela resolveu criar uma regra de senhas que antigamente não tinha, aí tem que ser 8 caracteres, com maiúsculo, minúsculo, número, aí as pessoas vão lá, anotam no post-it e botam no monitor. E isso existe até hoje, né? Se chega a sua senha, tá lá no post-it, ou seja, a pessoa viu lá, já sabe sua senha. Ou anota, qualquer coisa. Senha tem que ser memorizada, né? Senha, você tem que ter uma pro site. Por exemplo, você tem 1000 maneiras de criar senhas, né? Você pode, por exemplo, a senha de 8 caracteres tem que ter. Você usa os mesmos 5 para tudo, você só precisa decorar esses 5, e os outros 3 você inventa uma maneira de como salvar. Por exemplo, você sempre vai usar a palavra bolão, são 5, né? Todos os seus sites vai ter bolão, aí você já bota um B maiúsculo, em vez do O você usa um 0, em vez do A você usa o arroba, pronto, você já tem 5 caracteres aí, com a maioria exigida, né? Você já tem um maiúsculo, minúsculo, número e caractere especial. Faltam 3. Essas 3 é que você vai ter que inventar uma maneira de sempre criar diferente. Uma maneira muito fácil depende do site. O site é do Globo.com, você bota GLO, por exemplo. O site é da Microsoft, você bota MIC. E aí você vai poder, de uma maneira, criar senhas para cada site diferente. E lembrando, isso aí são sites do dia a dia. Uma senha para uma coisa que você, rede social, uma senha para banco, você não deve seguir esse padrão. Aí deve ser uma senha bem aleatória mesmo, e de preferência com autenticação dos fatores.
Muito bom. A gente aqui pegou várias chaves, mas estamos chegando ao final. Quero aqui agradecer imensamente por você ter aceito estar com a gente aqui hoje. Eu vim de longe. Compartilhar seu conhecimento. E a gente está chegando ao final do episódio de hoje, né? Recapitulando que a gente aprendeu muito, né? Pegamos muitas chaves sobre cookies, sobre como fazer a senha forte, como a gente se prevenir, a questão da privacidade também, né? Em geral, foram as melhores práticas de cibersegurança, né? A importância da gente se manter com nossos dados enquanto professor e professora protegidos. E a gente trouxe aqui Gustavo, que é especialista nessa área de cibersegurança. Como final, assim, conclusão final que eu poderia deixar, que já foi dito, porque tem que deixar a consideração final essa. Tem que ter malícia na internet. É uma coisa nova, a gente está começando a conviver com isso, aí tem um problema dos nossos filhos, que a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos, aí tem outra questão de tela, que eu sei que vai ser abordada aqui em outros episódios com outras autoridades, mas eu acho que a gente não pode acreditar o que está na tela. Essa é a verdade. Você viu o negócio lá, você viu o site de seu banco, você tem que saber, você pode confiar na tela, você pode confiar em quem está te ligando? Não, você tem que ter malícia 24 horas por dia. As pessoas, para dirigir, elas têm vários pré-requisitos. Tem que ser maior de idade, tem que fazer um curso na autoescola, tem que fazer um teste, e aí ela é habilitada para poder dirigir. Infelizmente, para usar a tecnologia, que pode ser perigoso tanto quanto dirigir, não precisa de habilitação nenhuma. E as pessoas cometem as maiores besteiras que existem por uma questão de malícia. Tem que estar ligado, está no gueto o tempo todo. Está na internet, está no gueto. Obrigada, Gustavo. Sua chave está aqui, ó, guardado. As 7 chaves. Obrigada, gente. Até o nosso próximo episódio. Não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais, incluindo o Spotify, através de áudio, também YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Até o nosso próximo episódio. Tchau!